No começo da semana a gente conversou muito, inclusive. Muito. Durante 5 horas, né? Ela foi lá em casa. E a gente fez uma troca muito legal. Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. E se faz sentido pra você, compartilhe com seus amigos e venha pra nossa turma também. Vamos começar? Eu quero começar com uma pergunta pra minha amiga. Quem é a Joana? Então, hoje eu consigo entender que eu sou uma mulher que está em constante transformação, buscando o propósito, tentando ganhar na vida, tentando alcançar o meu objetivo, alcançar o meu sucesso. E com muita resiliência, com muito estudo, muita competência para buscar isso. E hoje eu consigo me definir assim. Quantos anos você tem, amiga? 34. 34. Você chegou aqui com quantos anos? Eu cheguei faz quase 3 anos. É bastante tempo. Já passei 3 aniversários aqui. Não. É complicado. Que parece que foram 10 aniversários, porque aqui o tempo passa muito rápido. Passa muito Parece rápido. que eu cheguei ontem. Parece que eu cheguei aqui. Ai, que vontade de comentar algumas coisas nessa hora. Por quê? Do celular tocando. Gente, às vezes acontece. Tá. Mas é isso, assim, eu cheguei aqui meio que sem saber o porquê que eu tinha vindo. Sim. E ao longo do tempo eu comecei a descobrir que não era só uma questão, assim, de viajar, de conhecer o lugar, sabe? Porque eu não tinha o sonho de América, eu nunca tive. Nunca tive esse sonho de vir pra cá. Eu vim pra cá, foi meio que sem querer, assim. Espontânea, assim, tipo, vou ver como que é. Exatamente. E aí, fiquei aqui e aos poucos eu fui realmente entendendo o que eu tava fazendo aqui. Eu tive que aprender a estar comigo, sabe? A ser um pouco sozinha, entende? A sair um pouco daquele núcleo familiar, assim. Você é bem família? Não muito, mas a gente é muito presente, mesmo que de longe. A gente não tem muito afeto de contato físico, assim, né? Toque e tal. Mas a gente é uma família que sonha muito com o sonho dos outros, sabe? A gente tá sempre tentando fazer com que o outro alcance e a gente consiga ajudar de alguma forma. Então, hoje, assim, até nunca falei sobre isso, é até um tabu, assim, a gente fala sobre mãe e tal, mas hoje eu entendo, assim, isso foi uma das coisas mais importantes, eu acho, que eu descobri aqui, que é isso, sabe? O amor que eu sinto pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, sabe? Que no Brasil, assim, às vezes... Diante de todas as situações, né, que eu vivia correndo pra lá e pra cá, me mudando, eu sempre tive esse espírito, né, de viajar, de me mudar. Apesar de eu ser capricorniana e ser super raiz, assim, né, mesmo assim, eu tô sempre em constante mudança. Eu sou uma pessoa super flexível, sabe, bem adaptável, assim. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, a gente ficou mais próximo, eu fiquei mais próxima da minha família do que quando eu tava no Brasil. E isso é muito legal, assim, hoje, meu Deus, a minha mãe é tudo, assim, pra mim, sabe? E às vezes, talvez eu não fosse perceber isso lá. Então, eu digo de propósito, assim, não só no âmbito do trabalho, sabe? Mas o propósito da vida inteira, assim, pessoal, a gente entender, conseguir entender, né, a importância desse suporte familiar, porque aqui a gente vê como a gente, né, tem que lidar tudo sozinha, né? Muitas das vezes a gente não tem conhecidos, assim, de antigamente, né? Eu, graças a Deus, ainda tenho uma amiga que é lá do Brasil, mais de 15 anos de amizade, que me dá esse suporte, né, familiar aqui. Mas é muito, muito importante isso da gente conseguir, de eu ter conseguido ter essa visão, né? Da importância da família na nossa vida. Sim. É interessante você falar isso, porque aconteceu a mesma coisa em relação à minha mãe. Poucas pessoas sabem, normalmente as pessoas que estão mais próximas. Eu não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe. Fui criada por outra. E a gente chegou até a comentar, né? A gente falou sobre isso um pouquinho, Mas depois que eu vim pra cá, eu entendi muito das escolhas que ela teve que ter quando ela era mais jovem, sabe? Tipo, do que ela passou. Eu não entendi, eu julgava ela muito pelas decisões. Traumas, já fui muito vitimismo. Nossa senhora, o que eu fazia de vitimismo na rua era incrível, assim, uma atriz. Mas depois que eu vim pra cá, eu comecei a entender, que é o que eu sempre falo, toda vez que você dá um sim, você tá dando não pra alguma coisa. E a maioria das vezes, quando a gente não entende os adultos, né? Ainda mais naquela época que as pessoas, eles não tinham tanta informação.
A gente tá muito pra julgar eles, né? Ah, você fez isso e aquilo. Uhum. Mas naquela época eles não tinham tanta Recursos, informação é. igual a gente tem hoje. Exato. O que cabe a gente é entender que naquela época era aquela época, eles agiram de acordo com o que eles conheciam e com o que eles sabiam, E o que eles pra tinham dar acesso. com que eles tinham de- acesso, Uhum. pra dar um melhor. E aí o meu relacionamento com a minha mãe melhorou muito. Claro, tem ainda aquelas coisas, né, que tem que como ter, todo relacionamento. mas eu entendi muito a posição da minha mãe, o valor da família também, do amor, do cuidado, da E preocupação. quando que tu ia pensar que o teu propósito de vir pra cá seria acessar isso? Foi justamente isso, Joana. É a primeira... Se pra falar assim, o que que mudou? Mudou muita coisa, claro. Mas uma coisa que eu não conseguiria, talvez, acessar estando perto deles, Uhum. eu consegui acessar longe. Sim, por exemplo, Sabe? de falar eu te amo. A gente não fala isso, não falava isso pessoalmente. Aqui toda ligação... Ah, então tá, mãe, te amo, tchau. Às vezes é até estranho verbalizar Sim. isso, mas é gostoso, É. sabe? Hoje eu penso assim, meu Deus, se eu não tiver minha mãe, eu não sei o que vai ser, sabe? Sim. E acho que antes eu não tinha tanto esse sentimento. Então, isso foi uma das coisas principais, assim, que eu já aprendi, que eu venho construindo melhor essa relação, assim, mas eu fico muito feliz de ter acessado isso aqui, Sim. sabe? E depois esse contato tu contigo mesmo, né? Porque aqui não tem pra onde fugir, entende? Então, tu tais ali, tu tem que... E a gente, como tem esse perfil, né, de mulher que vai à luta, que faz as coisas, é difícil a gente pedir ajuda. Ou se mostrar frágil, né? Vulnerável. Então, aqui chega aqui, precisando. eu tive que aprender a pedir ajuda. Eu tive que aprender, porque quando chega a demanda pra mim, Ainda, amiga. eu sempre ajudo. Eu falei isso ainda no Instagram esses dias. Quando vem pra mim, eu tenho um prazer enorme de te ajudar, sabe? Até quem eu não conheço, eu adoro. Mas quando sou eu, Não até pra, consegue entrar. sabe, pedir uma coisa banal, assim, eu fico... Ai, não vou incomodar. Não vou incomodar. E aqui eu tive que quebrar essa barreira e entender Que que a não gente era um precisa. incômodo. A gente não chega lá sozinho, entendeu? E graças a Deus, eu conheci muita gente aqui que tá no meu topo de prioridades, assim. E que me ajuda de graça, sabe? Me ajuda, assim, porque gosta de mim, do meu trabalho, do meu esforço, sabe? De tudo, assim. A pessoa meio que se identifica, né? E aí eu entendi que eu posso receber também. Entende? E isso acho que é uma questão, assim, de tabu para muitas pessoas, sabe? Então, é mais uma coisa que eu vim aprender aqui, ter essa experiência. E é doloroso, né? É doloroso, mas é gostoso. Tipo, você pedir pra uma pessoa algo que dentro de você tá te rasgando por inteiro. E é uma coisa boba. Mas a gente precisa de outras. Ainda mais aqui, a gente precisa de outras pessoas. Ainda mais aqui. E muitas vezes são pessoas que a gente nem imagina. Não, Passa na sua cabeça que aquela pessoa tá ali pra te ajudar. Exatamente. Exatamente. A gente fica refletindo e pensando, né? Mas é realmente isso. A gente olha pra trás, assim, esses quase 3 anos que eu tô aqui, parece que realmente foram 10 anos. Parece que eu também, assim, envelheci. Meu Deus, sabe? É muito engraçado. Mas eu acho que muitas pessoas acham que tem essa sensação, assim, do tempo passar rápido, mas dessa também coisa do envelhecer, né? Enfim. Mas também a gente entra naquela situação de que a pessoa ela tem que se abrir pra entender. Porque muitas vezes a gente comenta esse tipo de coisa com alguém e a pessoa não entende, entendeu? Tipo, Fê, não é assim aqui. Quando eu cheguei, eu sempre gostei de neve. Sempre gostei, achei bonito. Quando cheguei, achava linda, coisa mais maravilhosa, né? Tu és da onde, do Brasil? São Paulo. De São Paulo. E aí, quando começou a época de neve e tal, eu sempre escutava a galera... Ai, neve, suja. Reclamando. E eu nunca fui de reclamar. Nunca fui de reclamar. E aí, quando isso começou a acontecer, eu lembro que eu peguei um tempo e eu comecei a reclamar, sabe? Da neve, do lugar, do frio, da situação, das pessoas e tal. E uma coisa que eu nunca entendi é... Tá ruim pra você? Tá realmente ruim pra você, o país? O que você faz quando tá ruim? Você se retira. Você vai embora. E eu comecei a chegar num ponto onde eu falei, pô, eu tô... Não que tem suas situações, né? Mas eu comecei a pensar, cara, eu não posso pegar a realidade do outro pra mim. Eu tenho que seguir o meu caminho. Eu tenho que entender o que eu vim fazer aqui, o que eu tô aprendendo aqui sozinha,
Claro, eu tenho que pegar essa experiência de outras pessoas pra... O que serve pra mim hoje em dia é assim. Ah, a gente tá conversando, serve pra mim isso? Serve, ok. Então eu pego pra mim. Não serve, eu não Perfeito. tomo de conta, sabe? Aham. E aí, pra mim, esse processo de você aprender... a gente chega um bebê. É. Se você parar pra pensar, você tá com 3 anos aqui. É como Aham. se fosse um bebê de 3 anos. Entende? Sim. Tipo assim, não é... Às vezes a gente se cobra muito. Ah, eu preciso fazer, eu preciso entregar, eu preciso... Que aí a gente já entra na parte do E é um desafio, né? Porque, muito. assim, tu tá no teu país, tu tá lá empreendendo é uma coisa. Quando tu vem pra cá e ainda tens esse perfil, e tu chega aqui nesse lugar, onde é muito imposto as coisas pra ti, né? Tu vai fazer isso, tu é imigrante e é isso que tu tem que fazer. Então, é tudo muito, né? Imposto as coisas, tu não tem muita decisão, assim. E aí, tu chega aqui e querer aplicar o que tu já fazia lá, às vezes as pessoas te olham e falam assim... Tu é maluca, doido. sabe? Não, aconteceu tem isso com como. você, né? Imagina, Você chegou... Aí toda hora. Às vezes eu falo... Ai, eu preciso botar meu negócio. E eu tô sempre na rua. E eu tô sempre apresentando a minha marca. Eu amo o que eu faço. Eu amo a minha marca. Eu amo o meu brand. Eu amo tudo isso, sabe? Então, quando eu falo pras pessoas, eu falo com muita felicidade, com amor e tudo. Aí as pessoas ficam assim... Sempre bem... Sim. entusiasmada, né? Com o que eu falo e tal. Nossa, mas tu tá aqui há quanto tempo? Ah, faz quase 3 anos. Não, tá brincando. Que tu já tá fazendo isso com menos de 3 anos. Mas é que eu sou assim, sabe? Eu não seria diferente. Eu gosto desses desafios, claro, que como tu falou, os nãos. Uhum. É difícil tomar não, né? Mas ontem ainda, eu tava falando com uma pessoa e ele me falou exatamente isso. A proporção de não pra sim é volume. Uhum. Então, quanto mais não tu vai receber mais sim também. Só que tu tem que ter essa resiliência ali de entender onde colocar esses nãos, né? Pra te não desistir, não desanimar. E é muito difícil. É muito difícil. E a gente, como comunidade brasileira, a gente, como mulher, e tendo esses... deveria ter esse alicerce de outras mulheres te puxando, te botando pra cima pra gente crescer numa linha horizontal, assim, né? Vamos todo mundo junto pra cima no topo. É muito melhor do que tu chegar sozinha. Eu penso assim, pelo menos. Então, eu tô sempre tentando puxar outras mulheres. Mas quando eu cheguei aqui... Ela já pega o gancho da pauta, vice? Quando eu cheguei aqui, eu senti essa dor. Sim. Eu tentei procurar grupos de mulheres, mas eu me deparei com tudo muito fechado. Muita panelinha. E não consegui acessar. Isso me frustrou um pouco, sabe? Porque eu esperava que ia ter... esse suporte, entende? Dentro desses núcleos, assim. E eu não consegui. Então, eu comecei a criar o meu próprio ecossistema. Trazendo mulheres... Por exemplo, eu e tu, né? A gente se conheceu dessa forma, né? Conversando aleatoriamente. Ah, tu faz isso, eu faço isso. Vamos se juntar e vamos se ajudar? Vamos. E a gente vai bater um papo aqui também, porque o Vini, ele tem se posicionado nas redes sociais... contra as fake news, né? Pra quem acompanha sabe que hoje em dia a gente tá... esse momento de deportação, de imigração. E o Vini tem pegado muitas inverdades e colocado lá nas redes. Infelizmente, essas inverdades estão vindo da nossa própria comunidade, né, Vini? E pelo que eu fiquei sabendo, tinha até igrejas, né? Espalhando essa parada. Não só da comunidade brasileira, mas a comunidade hispana também estava espalhando esse tipo de informação. Eu não sabia disso, não. Cara, passou até no jornal americano isso. Mas, tipo assim, eles falavam o quê? Que tava tendo igual a Blitz. Eu vi os vídeos. Caramba, velho. O drone vai estar passando com infravermelho. Ô, Vini, eu vi, você passou lá na rua, né? Você falou aqui, eu tô aqui, ó, cadê as blitz e tal? Eu vi esse vídeo. Cara, eu vou nos lugares, eu liguei pro número, né, que eles falaram. Eu vi também esse vídeo. Existe realmente um número, sacou? Que você pode ligar. E tinha um número off daquele número que eles estavam espalhando. Era quase aquele mesmo número, só que tinha um número que não batia. Daí eu liguei. Aí você fez o vídeo falando aqui, galera, eu vou filmar pra vocês verem que isso aqui é fake e tal. Que eu recebi num monte de grupo do WhatsApp. Falei, vou olhar que isso aqui é verdade mesmo. Aí liguei, nada. Eu falei, pode ser meu celular, né? Que chamava e caía. Aí eu peguei o celular da loja, liguei, nada.
Falei, pô, vou fazer um vídeo pra falar com a galera que realmente tem muita gente que Tem. acredita. Tem pessoas que deixou de levar os filhos pra escola. Sim, de Deixou de trabalhar. trabalhar. Pô, teve uma quinta-feira que falou que ia ter a Blitz, né? Foi, que lá na Broadway, né? De Mano, Everett. falou que ia Você ter foi? os drones, os negócios. Mano, gente, realmente gente- deixaram de trabalhar Sim, por causa cara. disso daí, cara. Então, tipo, você tá colocando medo na comunidade. O que você tá ganhando com isso, cara? Sim. E tem gente que precisa de trabalhar, sacou? Não pode ficar em casa. Os filhos com medo de deixar os Sim, pais em cara. casa e ser deportado. Olha o Escola também, né? Diz que Olha- tava invadindo escolas e tudo mais. Até hoje não invadiu escola nenhuma, até hoje não invadiu igreja nenhuma. Sério, Vini? Mas Não, as não- informações... A galera compartilha em grupo, fala um monte de coisa, gente. Mas, pô, Não tem como, né? Não. Não faz sentido. Você acha que vagabundo frequenta escola ou igreja? Não. Pois é, eles estão indo atrás de quem é. Hoje mesmo foi declarado que vários gangues e cartel como grupo terrorista. Igual aquele da Venezuela, o trem de Aragua lá. Hoje foi declarado que eles são um grupo terrorista. Porque o que eles estão fazendo com os Estados Unidos e com a população é o terror. Uhum. Igual lá no Arizona, que eles estavam fazendo, eles estavam batendo na porta, dominaram um condomínio, não sei se você chegou a ver essa reportagem. Eu vi ontem esse vídeo. Dominaram um condomínio e estavam cobrando aluguel. Eles expulsaram, Eles com arma e tudo, né? Ah. Batendo na parte da galera. e Eu vi. aquelas câmeras do Ring pegando, os caras andando armados dentro do condomínio. Daí o ICE chegou e pegou, já começou a lotar uma galera dessa. E esse pessoal não está sendo deportado para o país deles. Eles estão indo lá para a cadeia de terroristas dos Estados Unidos. Ah, Que eles é na cumprem ilha, aqui, na na Guantanamo ilha. Bay. Eles vão para lá. Eles vão ser Não tá deportados sendo- para poder voltar. Semana que vem eles estão de volta para se mandar embora. É porque aí eles entram... Quantas pessoas você não conhece que já foi e voltou? Sim, Eu de conheço 50 mil vezes. Conheço pessoas que viajam no Brasil como se tivesse green card, pô. O cara Não, vai... tem gente que fala, eu saio hoje, se me mandar hoje, eu volto amanhã. Amanhã Não, eu tô mas de o volta. cara vai de férias. E aquele Os vídeo caras da... vai de férias e volta. E sem aquele documento. vídeo da galera que foi deportada e aí chegou lá no aeroporto do Brasil falando, eu fui 50 maltratada horas, e não sei o 50 quê. horas amarrado. Aí você Pô, fala, o voo... Mano, mas tipo... que é de primeira classe. Você vai aonde com um voo de 50 horas? Você vai rodar o mundo? Porque daqui no Brasil é 12. Sim. Daqui de Boston até São Exato. Paulo é 12. Aham. Geralmente deve ter parado em algum lugar. Então não foi isso tudo aí, Sim. os caras amarrados. Eu fiquei com dó de um gordinho lá, aquele mal português fala, né? Então ele deve ter crescido aqui a vida toda na América e foi deportado. Mas essa galera que tá sendo deportada é drogas? É tudo que... Tudo, Já cara. estão sendo procuradas, só que aí no antigo presidente a galera foi solta. A polícia Nunca prendeu. A polícia não tá fazendo o trabalho deles porque a justiça não tá cumprindo. A polícia prende, vai na corte, eles soltam. Desmotivou o policial a prender. Então, por isso que tava... Deus dará, pô. Se o policial tá prendendo e tá soltando, pra que ele vai fazer o trabalho dele? Sim, Ele faz recebe a mesma- sentido. ele recebe a mesma coisa. Então, deixa fazer. Daí as pessoas não estavam nem indo pra corte. Só que agora as coisas vão começar a entrar no eixo de novo, porque agora vai ter a lei no parquinho, né? Não é do jeito que tava. Deus dará e pô, você pode vir fazer o que quiser. Você tá aqui há quanto tempo nos Estados Unidos? 5 anos. 5 anos. Você chegou a ver uma diferença de quando você chegou pra como que tá agora? Agora sim. Tá entendendo? Sim, Então, uma grande diferença. cara, você não vê as pessoas fazendo... Você não via pessoas fazendo bagunça do jeito que tava, roubo, nego entrando na casa das pessoas. Tiroteio, né, também. Tiroteio. Galera andando armada. Roubo a mão armada. Cara, o tanto de vídeo e foto que eu recebo de brasileiros que estão armados, vendendo armas, vendendo drogas, fazendo vídeo, fumando maconha no carro, mostrando a arma. Eu recebo esses vídeos quase diariamente, cara. Isso aí tudo vai pra... Ai, galera, os brasileiros mesmo que estão fazendo, né, já generaliza todo mundo, né? O foda é isso, tá entendendo? Igual o Milford. Milford, há 4, 5 anos atrás, era uma cidade bacana de se viver. Você não via o que tá acontecendo hoje. E isso daí acaba com todo mundo que já tá lá há muito tempo. Sim. A galera que tá chegando hoje fazendo esse tipo de coisa. Porque junto com as pessoas que vieram para poder fazer o bem aqui nos Estados Unidos, vieram caçar, né, o American Dream, Sim. entrou muita gente também que não presta. E não foi só brasileiro. Muita gente da Venezuela, do Haiti, do Cabo Verde, da Colômbia. Então, entrou muita gente que não presta nos Estados Unidos. Então, a onda de criminalidade não acabou por aqui. Está apenas começando. E se não tiver uma ordem grande agora para
botar medo Sim. na galera. E até eu fiquei sabendo que tem gente já indo embora porque não quer ser deportado. Estão comprando a própria passagem e Pra metendo ir o pé. embora. Então, se não tiver uma parada agora, vai virar bagunça. Porque tem criminoso, eu vou falar do Brasil, que a gente conhece. No Brasil, você é de São Paulo, né? São Paulo, Em São Paulo, qual casa que você conhece que não tem um muro alto com um caco de vidro ou cerca elétrica? Você já viu alguma casa aqui nos Estados Unidos assim? Não. Lá em São Paulo, eles ainda roubam essas casas desse jeito. Imagina o que esses caras, bandidos vindo de lá. profissionais, não vai fazer aqui nos Estados Unidos. Que as casas não têm esse tipo de segurança. Sim, e até porque chega aqui, você não sabe quem é quem, né? Você não sabe que o cara tá sendo procurado lá no Brasil e muita é bandido e mesmo. muita gente, os americanos não estão preparados para essa onda de criminalidade. A gente que é brasileiro Verdade. já vem com essa maldade. Maldade, aham. Só que aqui a gente ainda abaixa a guarda. No Que Brasil, aí já se sente mais protegido e tal. no Brasil é um ano, Já- mano, o tempo todo em alerta. Então, e tá acontecendo muito. Qual que é o nome da cidade? A cidade do M&M, esqueci o nome da cidade. Eles começaram a assaltar as mansões, roubando Rolex, joias, e as câmeras não pegam, o alarme não soa, nada. Os caras são profissionais, pô. Os caras roubam banco. Não vai roubar uma casa? É fácil pra ele ali. Pô, Simples. e aqui você pode ver milionário que não anda de segurança. Não. A segurança dos caras nas casas não é lá essas coisas. Porque nunca precisaram, né? Exato, mas agora a gente tá entrando naquela onda que vai precisar. Sim. Se não tiver uma... Não Firmeza puxar aí, agora, né? E depois que desandar, desandou, cara. Ainda mais com também a internet do jeito que tá, as informações estão chegando muito mais rápido pra gente, né? E também vagabundo fica muito mais fácil para poder aprender a fazer as coisas. É verdade. Porque hoje, para poder roubar um carro, o cara não precisa de muito tempo. Ele vai perto da sua porta, que ele tem um aparelhozinho. Geralmente, a maioria das pessoas deixa a chave do carro perto da porta. E a chave do carro tem um chip. Ele clona a chave do seu carro, ele vai lá, liga o seu carro e vai embora. Não acredito nisso. Tá acontecendo e muito. Então, não precisa de muita violência. E hoje, isso você aprende a fazer no YouTube. No YouTube. Na inteligência artificial. É. Que é que a gente tava conversando quase agora. Pois é. Então, e outra, a coisa errada, igual aquele maluco lá, um venezuelano, que estava ensinando as pessoas como invadir as casas e morar nela de graça. Como assim? Sua casa, se você tiver uma casa e ela tiver sem alugar, tiver a plaquinha lá que ela tá para alugar, ela tá, nos olhos do governo, ela tá abandonada. Se uma pessoa que precisa de uma residência entrar ali dentro e morar na sua casa por um certo período, você não pode mandar ele embora. Isso sem eu saber. Mesmo você sabendo. Você Tipo, a pode ir pessoa na entrou, polícia. eu vou lá na polícia e ninguém tira aquela pessoa. Teve uma mulher dona da casa que foi presa por tentar mandar o cara embora em Nova York. E tinha um venezuelano que ele estava ensinando as pessoas a fazer isso no TikTok. E o cara tava com milhões de seguidores. E a galera tudo indo atrás, fazendo tudo. O cara falou, já tô com não sei quantas casas, não sei o que tem, é assim que faz. E o cara ensinava os jeitos. E aí ele fica com a casa? Entra na justiça, a dona perde a casa e vai pra ele? E ele não é preso por causa disso? Por invadir as casas? Não. Tá, então... O único estado que tem uma lei contra isso é a Flórida. Que de tanto isso começar a acontecer, o governador da Flórida falou, não, a gente vai fazer uma lei que vai parar com isso daí. Aí parou. Mas é o único estado hoje que existe isso. Não sabia disso. Mano, aqui em Massachusetts, se você deixar de pagar seu aluguel, é muito difícil te mandar embora. Portanto, muita gente não está deixando de investir aqui no estado de Massachusetts. Casa, tá muito caro e tudo mais. Se você alugar e o cara não pagar, é muito difícil você mandar ele embora. E hoje o vagabundo tem essa informação. Se for uma mãe com filhos... Desesperada... Esquece, filho. Não, digo... não tem nem como... Eu tenho uma casa e eu alugo para uma mãe solteira que tem, sei lá, 2 filhos. Para mim mandar ela embora vai demorar 1 ano, mais ou menos. E se mandar ela embora? Se conseguir. Não, isso eu alugando bonitinho. Normal, alugando bonitinho, com contrato e tudo mais. Pra eu poder conseguir... Isso, eu tenho que pagar meu mortgage, por isso que a galera tem essas exigências, né? Tipo, saber quem é que tá alugando, se tem filho... E muitas vezes agora eles estão alugando quartos. Porque se um cara não tá pagando o aluguel do quarto, é menos prejuízo. Porque o dono da casa ainda tem que pagar o mortgage. Tá entendendo? Tipo, se tiver só uma pessoa sem pagar, não é tipo os moradores todos.
Então, se a casa tem 5 quartos, em vez de alugar a casa inteira, ele aluga quartos. Cada Porque a um renda paga o dele, seu. de certa forma, é maior, só que se der algum prejuízo, ele ainda. Se alguém não pagar, ele ainda não sai no E é prejuízo, então assim. mais fácil tentar mandar uma tirar. pessoa embora do que todo mundo. Você é da onde do Brasil? Conta pra gente. Eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, mas morei minha vida inteira em Vila Velha. Vila Velha. Na beira da praia. Morava 2 ruas da praia e eu sinto muita saudade disso. Sente falta, com certeza deve Pois sentir é. falta. Aqui, né, frio. A gente tava até conversando, né? Que é três meses de calor, praticamente, e todo o resto de frio. Mas com Pois é, certeza. com muita esperança, 3 meses, né? Se eu tiver sorte. Cara, mas esse ano você tá. Não, esse ano fez frio. Acho que comparado ao ano passado. Tá melhorando um pouquinho agora. E faz quanto tempo que você mora aqui? 5 anos e meio fez em fevereiro. É. Pois é. E são... Já indo pro 3º ano como policial aqui. Você tava com somente 2 anos, assim que você chegou. E como que foi? Você chegou, você veio sozinho, tem familiar aqui? Então, eu não conheci ninguém aqui. Eu vim por conta própria. Eu tava meio infeliz. Uhum. Amava ser policial no Brasil, mas... Acho que todo mundo sabe que o salário de policial lá é bem baixo, então... Os riscos também, né? Também, mas isso vem com a profissão, então Uhum. você acaba aceitando e absorvendo isso, mas eu não estava feliz com o quanto eu estava ganhando, eu sabia que eu não ia conseguir manter o padrão de vida que a minha família tinha, graças a Deus era um padrão excelente, Uhum. e eu vim para cá para tentar uma vida melhor. Claro que eu não virei policial logo no primeiro dia que eu cheguei aqui, mas fui fazendo meu caminho até chegar lá. Mas as pessoas que são policiais no Brasil, isso é até uma curiosidade que eu tenho. Eu já ouvi falar que tem como você aplicar para algum tipo de visto aqui. Como que você fez isso? Você não fez? Não, a minha situação foi um pouco diferente, mas sim, você pode aplicar para um visto, seria um visto de trabalho para você mostrar para eles que você tem alguma habilidade especial, se você adquiriu alguma coisa na polícia e você tinha um trabalho lá que seria essencial aqui, você pode tentar e aplicar para isso. Você conhece pessoas que fizeram esse processo? Não, assim, diretamente, mas já ouvi falar. Tem alguns policiais da Flórida que eles eram bastante especializados. Tipo, o cara que era do BOP do Rio e acabou conseguindo visto de trabalho e consequentemente, green card, a cidadania, conseguiu virar policial. Mas eu ainda não estava nesse nível. Você não foi? Eu até procurei saber, mas acabou que eu casei nesse meio tempo. Entendi. Foi pra... Pois é, eu conheci minha esposa, que também era do meio militar daqui dos Estados Unidos. Que legal! Aí a gente acabou casando e estamos indo também para quase 5 anos juntos. É o tempo que você Sim, tá aqui. basicamente. Foi engraçado que aconteceu logo, assim, menos de 1 ano conheci e... Tudo mudou. Pois e é. que loucura, né? O mesmo ambiente, né? Sim. Ela é brasileira? Não, ela é americana, serviu na Marinha dos Estados Unidos aqui, igual o Vini. O Vini também serviu na Marinha. Eles estavam lá, eu acho que só... Mas Eles serviram juntos? Não juntos. Mas conhece. Mas, acabaram se conhecendo também por causa da loja e tal, mas pois é, mesmo branch que o Vini. Que legal! Muito interessante. E como que foi esse processo? Aí vocês se casaram, aí você começou a ver esse lado de você entrar de novo pra polícia. Sim, eu vi a possibilidade, né? Claro que era o meu sonho, foi meu primeiro emprego, então era basicamente Foi seu primeiro emprego no Brasil? Ser policial, sim, meu primeiro emprego. Então era basicamente tudo que eu sabia fazer. Aí, com a documentação, eu vi a possibilidade. O problema demorou... Normalmente o processo dura 6 meses, mas por causa do Covid acabou demorando 2 anos. Porque foi na época do Covid. A gente casou em 2020 e eu só consegui minha documentação no final de 2022. Eu fiz a prova sem ter documento ainda. E com a esperança de que eu ia ter... Pois é. É engraçado que eu recebi o documento em... E não sei agora, né? Mas podia fazer normal a prova sim, sem ter documento nenhum? Você pode. Você pode, só que você não consegue um emprego. Não consegue passar dessa etapa, né? Você não consegue ir pra frente. Mas aí, pois é, eu fiz a prova. Você só precisa da carteira de motorista pra fazer a prova. Só isso. Aí, engraçado que eu recebi meu documento foi em agosto de 2022.
o resultado saiu, tipo, 2 semanas depois. Me chamando para Sim. continuar o processo de contratação da polícia. Meu, Pois é. muito doido. A gente tava até conversando aqui que, pra mim, eu achava que pra ser policial, pra servir, você tinha que ir pro Army. A gente tava conversando sobre isso. E não tem nada a ver. Então, isso é uma mentalidade um pouco antiga, porque era muito concorrido ser policial, bombeiro aqui. Então, se você é um veterano, se você serviu antes, isso te dá uma vantagem. Aham. Eles têm preferência por veteranos e eles chamam de disabled veterans, que é alguém que, por exemplo, sofreu alguma lesão, acabou tendo alguma deficiência por conta do serviço, eles dão preferência para disabled veterans, aí depois vem as pessoas normais, entendeu? Quem não serviu. E o inglês, Vini? Vini, desculpa. João. Oh, meu Deus. Deixa ele de João Paulo, deixa João Pedro. Como que foi? Tipo, você já chegou falando inglês? Você já falava... Tipo, você já falava no Brasil, estudou lá? Ou aqui Sim. você aprendeu? É porque sua esposa é americana, né? Eu comecei a aprender inglês. Meus pais me colocaram no cursinho, sempre estudei escola particular. Mas, você sabe, inglês no Brasil... É aquela você coisa, vai ficar, né? Você vai ficar no verbo to be até você cansar, entendeu? Então, não tem... Você não sente que aquilo vai pra frente. Então, por conta própria, eu comecei a estudar. Começava, tipo, ver filme sem legenda. Aquelas coisas que todo mundo faz pra tentar aprender um pouco mais. Cheguei aqui, eu pensei, caraca, eu não sei nada de inglês. A primeira vez que eu fui pedir comida... foi completamente diferente do que... Foi no Chipotle. Aí, Nossa, eu gosto de lá, tá? Pois é. A primeira pergunta que o cara fez foi qual tipo de arroz, eu já travei. Aí eu cheguei assim, eu falei, cara, não, calma aí, pô. Deixa eu pensar. Falei, pô, eu sei o que é arroz. Eu falei, cara, o cara tá me perguntando um negócio muito básico. Aí eu falei, não, calma. Aí foi desenrolando e a partir do momento que você perde o medo, acho que é quando você desenrola o inglês. Sim, entendeu? que você vai Você enfrentando perde o medo de errar, você né? começa a acertar. É. Pois é. E você teve muita convivência com a comunidade? Porque assim, você chegou, você conheceu muitos brasileiros, você veio aqui sem ninguém, aí chegou, ficou na casa, tipo, alugou quarto, fez todo esse processo que é comum as pessoas fazerem? Sim, basicamente coisa que todo brasileiro faz. Você conhece alguém aqui, outro ali, aí você vai, divide um quarto, divide um apartamento, trabalha com brasileiro. Você sabe como é que nosso povo é, infelizmente. Não. Tipo assim, trabalhando... A primeira vez que me passaram a perna na minha vida foi aqui, foi brasileiro. Aí foi também o que me distanciou um pouco da comunidade. Tipo, você não se incluiu mesmo. Tipo, não que eu não goste, tenho amigos brasileiros. Sim. Amigos que eu fiz na construção, foi meu primeiro emprego, igual eu falei, como a maioria da galera que vem pra cá. Mas mantive os bons e descartei muitos, porque tem muita gente, assim... Só saindo um pouco do assunto, eu fui pro Brasil, tipo, meio do ano passado, e até minha esposa viu essa diferença. Brasileiro no Brasil é o povo mais amoroso do mundo. Brasileiro aqui, eles pensam que eles são os donos do país, cara. Então, tem uma diferença enorme. É dessa galera que eu acabei me distanciando. Tipo, conhecendo a galera daqui, foi quando eu falei, pô, eu não pertenço a esse grupo, não. Eu não sou assim. Gritante, né? Falei, pô, não sou assim, então deixa eu... Me afastar. Mas tem muito mesmo. Muitas pessoas. Mas, pô, a primeira comunidade você tem que ter o contato brasileiro. É quem vai te dar emprego, é quem vai te achar um quarto, é quem vai... Tipo, você vai comprar um carro sem precisar daquele monte de documento, essas coisas. Então, você precisa da comunidade. O negócio é que... É que tem os bons e tem os ruins, como qualquer outra cultura. Pois é. Só que aí... Depois que eu vi que as coisas ruins aconteceram, eu falei, não... melhor eu pegar minhas coisinhas, me afastar. Foi certo, Aconteceu. Aconteceu. E como que foi esse processo de você se alistar pra polícia? E você falou pra mim que demorou 1 ano, mais ou menos? O processo durou mais ou menos 1 ano. E aí você foi aprovado, chegou seu documento, aí você falou, pô, é agora que eu vou fazer a parada acontecer. Eu fiz até te mostrei a lista, né? Eu fiz a prova no dia... Foi dia 17 de março de 2022. O resultado saiu, acho que foi em junho, falando que eu tava na lista de classificação, mas o e-mail que veio falando, você tá apto pro processo mesmo, para você ter o emprego, que aí você mandar para eles a sua documentação, mandar...
Eles vão fazer o background check, e depois faz teste físico, médico, tudo que eles precisam. O e-mail só chegou em setembro. Aí, até eu começar a academia da polícia, foi em abril de 2023, dia 4 de abril. Então, tá fazendo mais um ano ainda, inclusive. Aí, demorou. Foi de março de 2022 até abril de 2023 para começar o curso. Então, é um processo longo. É um processo... Pois é, eles batem bastante essa tecla de investigação social, o Tipo, background check. ver Saber que a pessoa é realmente apta a ter um emprego. Como é que você vai trabalhar no law enforcement se você tem problema com a lei, entendeu? Não faz muito sentido. E uma coisa que eles batem muito em cima, e eu estava até falando com o Vini sobre isso, é bem parecido com a lei para você poder tirar a sua permissão para portar arma. Você não pode ter violência doméstica no record e você não pode ter nenhuma felony, no caso. Porque isso já te corta direto. Você não pode ter arma e não pode ser policial. É bem parecido a legislação para você portar e para se tornar policial. Eles batem muito essa tecla. rígidos em relação a isso. Pois é. E como que é esse processo para você estar lá dentro? Aí eles te chamam... Você mostra que você está apto fisicamente, mentalmente, tudo. Você faz todo o processo mental. E como que é esse processo mental? Quando você faz a prova, você também faz uma prova bem extensa. Eles fazem um monte de perguntinha, assim, tipo, para tentar te pegar... Tipo, pergunta boba, tipo, assim. Tipo... se contradizer. Tipo assim, você tem... as pessoas do seu trabalho falam que você é uma pessoa muito sociável. Aí, logo depois, eles vão fazer uma pergunta que meio que inverte aquela pergunta e se você der uma resposta que não condiz com a primeira, eles vão, o cara tá mentindo. Aí eles falam, tipo o teste psicotécnico que eles chamam, né? Muita gente reprova nisso? Algumas, não é assim, muito... Não é frequente, mas algumas, sim. Normalmente, se você reprova, você demora quanto tempo pra você fazer a prova de novo? Você tem que fazer o concurso de novo. Todo? Se você não passar em uma etapa, você tem que fazer o concurso todo de novo. Pois é. Mesma coisa, falhou na academia, volta, faz a prova de novo. Eles te dão a chance, por exemplo, te falam, se você falhou dentro da academia, normalmente eles seguram o seu lugar e você já está garantido na próxima turma. Mas se for durante o processo, você tem que fazer a prova de novo. E aí você me contou também que teve uma galera lá, ou galera assim, tem algumas pessoas que passaram e não falavam nem inglês direito, né? É, bem básico. E, assim, é de boa? Como funciona? Então, você precisa de 70 para passar, a nota mínima, né? Aí, infelizmente, mas qual o inglês? Porque às vezes seu inglês é muito bom comparado ao da pessoa que foi aprovada. Mas, poxa, até aquele básico, assim... Básico. E era o tipo de pessoas que estavam tirando, assim, 70 ou bem perto disso, sacou? Eu não tirei nenhuma nota menor que 90 na academia. Eu fiquei entre os 10 primeiros colocados em nota. E você via, o pessoal, assim, tava passando dificuldade, porque o inglês não era a primeira língua deles. Sim. Não é a minha, mas, eu sempre tive uma facilidade para aprender com pressão, que a academia, tipo, tem muita pressão. É paramilitar, né? Então, eles tentam meio que imitar o tratamento militar. Então, assim, fisicamente é estressante, mentalmente, eles vão tipo, te levar ao limite, assim. Vão gritar com você, vão fazer tudo pra você... Claro que não é nem comparando ao Army, né? Pelo que a gente tava conversando, mas é meio que... Eles vão tentar te fazer quebrar. Tipo assim, pra você chegar e pedir pra sair. Porque eles querem saber... E olha que isso é um ambiente controlado. Eles querem saber se lá na rua, quando o cidadão estiver apontando a sua cara, cuspindo em você, se você vai manter a compostura. Porque eles não querem alguém que vai chegar... alguém te chamou de... sei lá, te xingou. Aí você vai ficar puto da vida, vai chegar e sentar porrada nos outros. Eles não querem isso. Querem saber, tipo, a galera que não vai quebrar sob pressão, entendeu? Bom, de onde que todo imigrante é? Minas Gerais. Mineiro. Sim, eu sou de Minas Gerais. Uai.
Com toda certeza. Uai, trem. trem. Isso aí, é desse Sim. jeito. Eu sou nascido em Timóteo, é uma cidade pequena ali em Minas Gerais. Fui criado mais ou menos em Caratinga, mas antes de eu vir para os Estados Unidos, eu estava numa cidade que é bem colado de Valadares ali, né? Foi quando surgiu a oportunidade, surgiu a ideia de vir para os Estados Unidos. Eu tava com mais ou menos 17 para 18 anos. Menino. Eu completei 18 anos, acho que 15 dias depois eu tava na fronteira do México. Porque naquela região é muito normal isso. É muito normal você ver pessoas vindo pra cá, às vezes com visto, quem consegue, às vezes pelo México. É muito fácil, eu não sei dizer como, mas é muito fácil. E toda a renda, toda a estrutura, todo mundo que tem dinheiro, ou veio para os Estados Unidos, ou tem um parente que está nos Estados Unidos. Sim. O dinheiro é todo... Primo, todo mundo, né? Todo mundo. Aí eu tava no Brasil, assim, trabalhava com vendas de carro, moto, normal, mas queria uma coisa melhor. Aí surgiu a oportunidade de vir. Falei assim, vou para os Estados Unidos, tem um jeito de sair na rua louco e tal, peguei um terreno do meu avô. Você tinha amigo aqui já? Família? Eu tenho uma tia, mas a gente não tem um Distante. contato, assim, mas não tinha... Só conhecidos mesmo, só conhecidos. Aí, consegui achar alguém pra me trazer, peguei um dinheiro pra essa agiota, peguei um terreno do meu avô pra dar de garantia, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, vou pros Estados Unidos. Beleza, coloquei a mochilinha nas costas, o famoso coiote falou assim, não, você vai viajar com um monte de gente, é uma viagem super tranquila e tal, confortável, você vai passar no México, depois vai pra cidade do México, Tijuana. Tem a trajetória, tudo? Tem, é tudo bonitinho, tudo marcado. Aí, beleza, fui pra rodoviária, cheguei lá, não tinha ninguém. Eu liguei pro cara e falei, cadê o pessoal? Não, eles estão no outro ônibus. Aí, beleza. Vai lá, eu de Governador Valadares até São Paulo de ônibus. Foi pra São Paulo? São Eu sei de Paulo. São Paulo. Cara, eu sabia, você tem cara de paulista. Tem cara de paulista. De onde, São Paulo? Osasco. Osasco? Paulista. Paulista mesmo. Aí eu cheguei, e foi uma época que tava todo mundo vindo pra cá, era absurdo. Assim, você viu um monte de todo mundo com a mochilinha nas costas, solteiro, um casal assim, provavelmente tava vindo pra cá. Isso foi mais ou menos o início de 2021. Aí eu cheguei, quando eu pisei na rodoviária de São Paulo, saí do ônibus, o taxista olhou pra mim e falou assim, você tá indo pros Estados Unidos, né? Não. Eu falei, cara, não é possível. Eu não falei nada, eu de fone, normal, mochilinha e tal. O cara falou... Você fingiu que não era com você. Não, eu falei assim, Falou assim. por quê? Ele falou assim, vamos fazer um negócio, eu vou te levar pra um hotel aqui que já tá recebendo essa galera toda aí, e seu voo é à noite, né? Você vai no voo de meia-noite? Ele sabia o voo pro México. Ele sabia os horários de voo, ele perguntou. Aí, eram umas 6 horas da manhã, eu falei assim, né? Fui pro hotel, passei lá, o pessoal do hotel falou, você também tá indo pros Estados Unidos? Todo mundo sabia. Eu achei tão, assim, estranho, sabe? Que você... antes de eu morar nessa região de Valadares, eu nunca tinha escutado isso de vir pros Estados Unidos, né? Às vezes a gente via o pessoal passar na Disney. Aí, beleza, fui pro hotel, passei a noite lá, peguei o ônibus pro aeroporto, cheguei lá mais uma vez e falei, cara, cadê o pessoal que você falou que ia viajar comigo? Não, só viaja sozinho. Eu falei, meu Deus do céu. Você não achou estranho, não? Não ficou com medo? Não tinha o que fazer, Eu né? tinha mais medo de voltar pro Brasil e ficar liso o resto da vida do que... Porque de fato você ia passar. Porque eu ia passar. Aí eu lembro que ele me deu um dinheiro, eu tava com $4 mil. Minha avó, tadinha, construiu ela... Pra mim passar com... Porque no México o pessoal extorque muita gente. E ela falou assim, não, vou costurar um bolso na sua cueca pra você levar o dinheiro. Aí eu falei, meu Deus. Aí cheguei, peguei o avião, nunca tinha andado de avião, igual Primeira vez. sozinho, 18 anos, São Paulo, pegando o avião. Eu falei, meu Deus. Cheguei lá no México. Aí no guichê, a mulher olhou pra minha cara, falou assim, você tá indo pra onde? Eu falei assim, eu tô indo pra cidade do México. Ela falou, o que você vai fazer lá? Eu falei, vou dar uma volta no centro histórico. E o que mais? Eu falei, conheço a cidade, né? Ela falou, você vai ficar onde? Eu falei, nesse hotel aqui. Já tinha tudo, Sim, eles isso tudo que tinham te passado pra você falar. Se ele dá um pacote pra você, dinheiro, peso, tudo, né? Só que eu não sabia, a mulher falando espanhol, falando mal português. Aí ela desconfiou, me levaram pra uma salinha. Um monte de gente. Fui pra uma salinha, um monte de gente na salinha, todo mundo, igual eu, solteiro com mochila nas costas. Aí todo mundo com aquela conversa. Não sei porque que eu tô aqui, eu vim pra mim passear e vou pegar um voo pra Cancún depois e tal, mas você via que era todo mundo pra vir pra cá. Eu não sei o que eles têm lá, esses atravessadores, que eles compram todo mundo do aeroporto.
O cara pegou meu passaporte, olhou no telefone e falou assim, não, você pode sair. Aí, beleza. Fui pro hotel, fiquei uns 3 dias no hotel lá, que era todo mundo, uma galera que ia cruzar a fronteira, a gente foi em turma, aí foi quando eu encontrei uma turma. Aí eu escolhi uns 3 dias dentro do quarto de hotel, não podia sair, porque ele falava que se a gente saísse, a gente ia ser sequestrado. Qual que é aquele medo todo, né? E realmente, o Estado do México é bem perigoso. Aí a gente ficou 3 dias ali, pegamos um táxi, fomos pro aeroporto de Estado do México, fui pra Tijuana, né? Cheguei em Tijuana, quando eu tava saindo do avião, os próprios policiais do aeroporto te param e falam assim, cédula, tipo, plata. Aí ele mandava a gente não dar. Ele mandava a gente não dar. Não dá. Eu rodei a baiana. Falei com o cara, não vou te dar dinheiro, não sou turista, você não é turista não. Vou te levar pra salinha. Aí eu comecei a gritar no meio do aeroporto, arrumei um barraco. O cara me deu um tapa nas costas assim, falou assim, some daqui. Aí... Às vezes nem é policial, né? Às vezes é alguém vestido. Não, é gente do aeroporto do mesmo. aeroporto. É o próprio agente do aeroporto. É uma máfia, assim, no México, terrível. Eu fico imaginando, quando eu quiser voltar lá para turismo, como é que vai ser, né? Se você desse jeito. Porque eles param todo mundo no aeroporto pedindo dinheiro, né? Se eles confiam que você tá com a mochila, alguma coisa, você é imigrante, não. Ou você me dá dinheiro agora, ou senão eu vou te deportar. No meio de todo mundo, câmera, eles não estão nem aí pra nada. Acho que é um mercado que rola ali mesmo. Aí a gente chegamos em Tijuana, pegamos um ônibus pra Mexicali, mandou a gente pra literalmente um motel. E era todas as idades ali? Tipo, sim. Você era mais novo? Tipo, todas as idades? Todas as idades. Tinha cara de 50 anos. Não, na turma que eu tava era só homem, mais ou menos 20 e poucos anos. Eu era o mais novo, com 18. A gente eram 6 caras, mais ou menos, né, viajando junto. Aí mandaram a gente pra um motel mesmo, era zona, chegava os mexicanos com as garotas de programa lá, aquela coisa toda, um lugar horrível. Eu cheguei no quarto morto e cansado, quando eu olhei pro meu travesseiro tinha uma marca de batom assim, e eu falei, nossa senhora, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí começa a bater o desespero, né? Você é num país que você não fala idioma, porque quando você não tem experiência com espanhol, hoje em dia a gente que mora nos Estados Unidos, a gente tem uma noçãozinha de espanhol. Mas naquela época, eu falava espanhol, sem dinheiro, bobo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou arrumar? Aí a gente passou uns 2 dias naquele motel ali, e o cara ligou e falou, olha, vou mandar uma van de madrugada, vai pegar vocês e vai levar vocês pra fronteira, né? E cada um de vocês com o telefone? Sim, a gente com o telefone normal. Ele dava um chip pra gente. Ele dava um chip de viagem internacional. Aí ele falou assim, olha, pode acontecer 2 coisas. Ou você vai passar, a imigração vai te pegar, que é o que a gente quer, ou você pode passar direto. A imigração, eles estão muito cheios, então às vezes tem gente que está passando direto. Se passar direto, você vai correr para a avenida, vai ver um táxi, você tá com $20 aí que eu te dei, e você vai pagar o táxi pro próximo aeroporto mais perto. Aí você me liga e eu compro a passagem para você, pro seu destino. Aí, beleza. Chegou a van lá, eu tô vendo uma roda de gente, tipo umas 30 pessoas, assim, todo mundo ali. Eu falei, gente, será que vai vir uma mutueira de van, né? Caber todo mundo. Chegou um maluco, um mexicano lá na van, caindo todos os pedaços de construção, sem banco, sem nada, louco, com baseado na mão e o som alto, e falou, todo mundo entra. Aí você imagina, eu tenho 1,96 de altura, né? No meio daquela van com tipo 30 pessoas. Tinha gente literalmente um em cima do outro, né? E o cara malucaço, louco mesmo, cheirando, fumando maconha, som alto. E foi levando a gente em direção à fronteira. Aí chega uma estrada, assim, bem diferente, bem estreita, que ele joga a van literalmente dentro do mato. Aí vai andando, abre a porta com a van em movimento e fala com todo mundo, pula. Não, um filme. Literalmente, um filme. Aí a van não tá tão rápida, mas, né, é uma van em movimento, né? Aí nesse momento tinha mulher com filho, tinha gente mais velho. Aí você literalmente cai no chão rolando ali, se espatifou todo. Isso de noite, umas 1h da manhã mais ou menos. E quando você sai da van já tem outro. Sai um cara do cantinho ali, ele fica observando. Ele sai e chama todo mundo. Fala assim, olha, vocês vêm aqui. O cara falava português, era um mexicano. E ele falou assim, olha, a gente vai caminhar umas 2 horas
tem cobra. Se você for mordido por uma cobra, infelizmente, a gente vai te dar um tiro na cabeça. Porque não dá pra chamar médico, não dá pra chamar nada, né? E você prefere, você quer morrer agonizando veneno, você pode tomar um tiro na cabeça. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí, porque quando você tá naquela primeira fase de conversar com o atravessador, ele fala com você que vai ser super tranquilo, você vai caminhar ali um pouquinho e tal. Porque Aí... algumas histórias que eu já ouvi é isso, de boa, Uhum. né? É uma travessia tranquila. Depende. Pra alguns, Para né? alguns, Nem às todo vezes, mundo. que cada um deles tem um ponto ali dentro, né, da fronteira, um contato, alguma coisa assim. Então, a minha viagem ela ainda foi um pouco tranquila comparado às coisas que eu já ouvi. A gente tava nessa hora da van, tava umas 30 pessoas, aí depois chegou mais um grupo, tinha uma mulher com 3 filhos, tipo, a mulher com 3 filhos sozinha, um bebê de colo, 2 crianças de 4 e 5 anos, e assim, a gente subindo barranco, escuro, aquela coisa toda. Aí eu e os meninos ficou com dó, a gente tava só com a mochilinha, colocou as crianças no pescoço e fomos, na parte mais difícil, né? Que era subir uma montanhazinha, descer umas pedras, no meio do mato, você não enxerga muita coisa. Aí você fica com medo de Você viu cobra. cobra? Não vi. Graças a Deus ninguém foi Não mordido, teve, né? não. E foi assim, bem seguro. Seguro que eu falo, ninguém foi atacado pelo coiote, ou sequestrado, ou mulher violentada, alguma coisa assim. Que isso acontece. Acontece muito. Aí a gente ficou umas 2 para 3 horas ali no deserto, chegou num ponto mais tranquilo. O muro da fronteira, ele tem várias falhas, né? Às vezes, você vê aquele muro gigante de ferro lá, mas quando você vai andando pro meio do deserto, chega um momento que o muro acaba. Ele literalmente acaba. Aí você pula um negócio do tamanho dessa mesa aqui e você tá nos Estados Unidos. Aí a gente foi andando, até chegar a polícia de imigração. Quando você vê a polícia, você acena, fica esperando, eles param, perguntam de onde você é. Eles falaram, Equador? Eu falei, não, Brasil. Você acredita? Eu não esqueço até hoje. O cara falou assim, Valadares? Mentira. Falou. O oficial do CBP, lá o policial Valadares. falou, Valadares. Eu fiquei assim, abismado. Todo mundo começou a rir. E eles foram super de boas. Eles estavam na caminhonete, mandaram todo mundo subir, perguntaram se tinha mais gente, se tinha mulher, se tinha criança, estava todo mundo bem. Aí levaram a gente para um centro de detenção, assim. Aí, o mal do brasileiro é achar que ele é sempre melhor que todo mundo. Ele pensa assim, brasileiro tem preferência. Não, brasileiro é país melhor, né? Brasileiro não tá com o haitiano, com essa galera toda. A gente chegou no centro e viu um monte de haitiano dormindo no chão com um papel alumínio, um negócio, assim, bem desumano, sabe? Um negócio bem sujo, assim. E a gente tava todo mundo suado, correndo horas no deserto, poeirão danado. Você cuspia, saiu um tijolo de tanta terra que tinha na boca da gente. Aí, beleza, aquele monte de homem sofrido, aquelas mulheres chorando e tal. E a gente falando assim, um pro outro. Tá vendo? Não tem nenhum brasileiro ali. Os brasileiros tá naquele galpão ali. Né? O brasileiro tem tratamento diferente. Aí, tira seu digital, biometria, né? Pega seu DNA e tudo mais. 30 minutos depois, eu do lado do haitiano. Deitado no chão, um frio terrível, era na Califórnia, era mais ou menos essa primavera, assim, então tava frio pra caramba, e a gente não tinha roupa, calça jeans, no máximo uma blusinha, assim. E as suas coisas? Você tava de mochila, eles pegam? Não, deixaram comigo. Eles, na verdade, colocaram etiqueta e falaram, quando você for transferido, alguma coisa assim, você vai pegar a sua mala. Aí, beleza. Fiquei ali, registraram a gente, ficamos dormindo no alumínio lá, um monte de homem, todo mundo pertinho um do outro. Pra esquentar, assim, pra aquecer. A gente falou assim, nós nunca mais vamos falar disso na vida. Terrível. Aí, depois eles mudaram a gente pra uma tenda que deram comida, uns snackzinhos, batatinha frita, Coca-Cola e tal, uma água gelada, aí o negócio melhorou. Eu olhei pro lado, tinha um cara da minha cidade. Esqueço até hoje. O cara da minha cidade falou, e aí, cara, como é que tá? Tem quanto tempo você tá aí? Chegou hoje? Pra você ver como é que é tão comum, assim, na região. Se conhecesse. Sim, imagina, seu vizinho, você não contou pra ninguém que você tá indo pros Estados Unidos, quando você olha, ele tá lá também. Aí, beleza. A gente ficou ali uns 3 dias.
mais ou menos naquele alojamento da imigração. E eles falaram, vocês vão ser transferidos, vocês vão ser liberados, né? Vai chegar um ônibus aqui e vai ser liberado. Aí, beleza, um sol quente depois, lá na Califórnia. Chegou um ônibus bem cedo, tipo umas 7 horas da manhã. Aí, deixaram o ônibus de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde no sol. Colocaram todo mundo dentro do ônibus. Ônibus de cadeia mesmo. Aqueles bancos de ferro, assim, concreto, sem janela, sem ventilação, sem nada, sem água. Aí que o negócio começou a piorar. E colocaram a gente dentro daquilo. A gente fizemos uma viagem de mais ou menos umas 3 horas dentro desse ônibus, assim, suando absurdo. Imagina, já tava ali vindo daquela travessia todo sujo de terra, não tem banho, já tava ali 3 dias no alojamento da imigração, ainda me joga no ônibus daquele ali, tava, assim, pior do que um defunto, todo mundo, né? As crianças chorando, o Thiago, o cara não tava nem aí, ele abria a janelinha dele, colocava o braço pra fora, olhava pra gente e começava a rir. Aí eu falei, nossa. Aí a gente chegou num outro ponto da imigração, que o cara falou, vocês vão entrar, tomar um banho, vão ser liberados e tal, vou ligar para seus familiares, e começou a rir. Eu falei assim, tem alguma coisa de errado. alguma coisa de errado. Aí o cara mandou a gente entrar numa salinha, que tipo, era menor do que isso aqui, e sei lá, tinha 40 cara. 40 cara. Tipo, 40 homens dentro da sala, a gente dormia em pé. E não tem janela, não tem nada. Você não sabe se é noite, se é dia, não tem relógio. E você fica ali. E, assim, aquele desespero, a galera chorando, aí separa a família, né? Os caras ficam num canto, as mulheres com criança no outro. As mulheres com criança são tratadas um pouco melhor. Né? Às vezes dão uma comida melhor, elas comiam miojo, a gente comia burrito. Então... Você gosta de burrito? Olha, eu até como burrito, mas aquilo lá não dá pra A comer. maioria da galera que Eu vi fala todo que vem mundo. não consegue comer isso Não aí, dá, não dá. É uma pasta toda esquisita com um negócio de ovo dentro. É, sabe aquele ovo de galão que eles fazem assim? Sim. Não sei o nome daquilo, mas um negócio horrível. Tipo, ninguém comia, literalmente. Aí, a gente naquela sala, assim, aquele desespero e tal. E eu tranquilo, assim, fazia graça com os caras. Isso eu me arrependo muito hoje, né? Por quê? Chegava os caras e falou assim, o cara falou, nossa, eu não sei cadê minha mulher, não sei o quê. E eu, pra sacanear, falo assim, não, pra ficar tranquilo, você viu aquele americano ali, bonito, olho azul? Ainda era menino também, 18 anos de anos. idade. Aí eu fazia piadas com os caras, eu fiquei muito conhecido dentro daquele negócio ali. E eles trocavam de gente o tempo todo. Toda hora chegava gente, saia gente e tal. E eu fazendo piada a viagem inteira. Aí os caras toda hora chocavam o outro. Falei, e aí, cara, como é que você tá? Eu nem sabia quem era o cara. É que eu, na situação, quando o trem aperta, eu faço graça. Eu vou chorar. Não, vou fazer piada. Aí a gente ficou ali mais ou menos 6 dias. 6 dias sem tomar banho, contando com aqueles 3, 4 que eu já tava, numa sala sem ventilação, um calor terrível, só tinha um vasozinho. Isso que é pra... Só tinha um vaso. No quarto, né, que vocês estavam? E ele era aberto. Literalmente, era aberto no meio de todo mundo e em cima ficava o bebedouro. Igual aquele vaso de cadeia mesmo, só que geralmente de detenção é separado, o vaso e o bebedouro. Não, lá era tudo junto. Que negócio terrível. E dá uma confusão na sua cabeça, porque você não pode deitar, não dá espaço pra deitar. A gente ficava em pé, depois sentava, ficava revezando a galera. Aí você não dorme, você não sabe que dia que é. E os caras não falam nada com você, não falam nada. Você não sabe quando vai sair, você não sabe se vai ficar lá. Não sabe. Aí eu fiquei naquele tormento ali por uns 6 dias. Aí o cara me chamou, Rodrigues Saraiva e Caro. Aí todo mundo vai derrubar, mas tá indo embora, né? Eu falei, nossa, graças a Deus. Me colocou na van sozinho, fui literalmente sozinho dentro da van, me levou para um outro centro de detenção melhor, né? Que deram um burritozinho melhor, de salada, de frango, deram uma coquinha gelada. Eu falei, pô, o negócio tá melhorando, vou ser liberado. Aí, encontrei com outros brasileiros e falaram com a gente assim, olha, vocês vão ser transferidos amanhã, vocês vão ser liberados. Aí eu falei, nossa, né? Acho que agora o cara tá falando a verdade. Aí eu falei assim, Deus, me dá um sinal que as coisas vão dar certo. 15 minutos depois, o cara me chama pra sair, pra fazer a viagem, e me algemam num cara escrito abençoado no meio da testa.
Literalmente, abençoado, blessed. No meio da testa, eu falei, não, é o sinal de Deus que eu pedi, né? Eu falei, beleza. Só que me algemaram, eu falei assim, o que vai acontecer agora? Aí chegou um policial e falou, não, pode ficar tranquilo, vocês vão tomar uma cerveja lá em Nova York hoje à noite. Isso aqui é só pra... Como é que fala? Só pra segurança. Eu falei assim, Nova York? Eu tô indo pra Massachusetts, esse cara vai me mandar pra Nova York? Vou ser deportado? Com certeza. Eu imaginei assim, né? Porque eles não te dão informação de nada. Você pergunta e os caras não te falam. Aí, mandaram pra Nova York, algemaram a gente, né? Pé, mão, cabeça, tudo, assim. Tudo, barriga, igual um criminoso. Igual um criminoso mesmo, daquele... Aquelas correntes, tudo. Sim, algemaram, colocaram a gente dentro do avião. A cena mais engraçada, a comissária de bordo dando instrução. Se a máscara cair, coloque eu assim pra ela. Como eu vou colocar? Como eu vou colocar? E dá uma frição danada você viajar algemado. Não recomendo, tá, gente? Não cometa um crime. Se viajar algemado é ruim. Aí, tá. Um ponto só. O que você pensava? O que passava na sua cabeça esse tempo todo que você tava lá algemado? E tipo, por que eu tô fazendo aqui? Ou... Eu pensava assim, se eu passar, tá bom. Agora eu pensei, nossa, se eu voltar, eu vou ter que dar um jeito de voltar de novo. Eu falei assim, você foi mesmo pra... não dá. Que eu cheguei Não tinha opção, né? Tinha um ponto no Brasil que eu falei assim, como é que eu vou ser alguém? Como é que eu vou comprar um apartamento próprio? Como é que eu vou ter um carro legal um dia? Porque é muito difícil, muito difícil. Por mais que, assim, não era pobre, uma situação muito difícil, mas... difícil. Não tinha como conseguir nada melhor. Eu falei assim, pô, eu tô com 18 anos, eu não tenho pai e mãe rico, eu não tenho ninguém na família que vai me dar, né, um suporte assim. Eu falei, tem que vir, não tem outra opção. Aí transferiram a gente pra New Jersey. Cheguei no aeroporto, parou no meio da pista, aquele monte de carro de polícia, aqueles policial do exército, todo mundo de fuzil apontando aquilo pra gente, repórter. Eu queria até ver se eu conseguia achar aquela reportagem. Aí... descendo todo mundo do avião, parecendo assim, literalmente um bando de terrorista, colocaram a gente dentro de umas vans e mandaram a gente para um centro de detenção mesmo, um cadeião mesmo. Aí colocaram aquela montoeira de homem num quarto, que a gente tava assim, em 10 dias sem tomar banho, suado. Não, todo mundo... Meu cheiro tava me enjoando. Aí colocaram aquele monte de homem num quarto, mandou todo mundo tirar a roupa e um banho gelado pra todo mundo. Nossa, a vergonha, a humilhação terrível. Aí, beleza. Deram um uniforme azul pra gente e colocaram a gente e falaram assim, agora vocês estão presos. Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer? Eu tô no cadeião dos Estados Unidos. Não era isso. Né? Não era eu achei que eles iam me deportar direto, mas não, eu tô no cadeião. Aí, dia sumido, eu falei, minha mãe deve estar, minha família deve estar assim, louco atrás de mim. Aí eles transferiram a gente pra um lugar melhor, deram comida decente e tal. E tinha telefone. Tinha telefone e tinha tablet, né? Aí eu consegui comunicar minha família. Eu falei assim, olha, eu liguei pra minha mãe, depois de dias, ela atendeu chorando. Você tá bem? Você tá bem? Eu falei assim, eu lembro até hoje. Mãe, tô num cadeião aqui, tô de uniforme e tudo, comecei a rir. Aí, eu falei assim, acho que eu vou precisar de um advogado. Que, assim, a gente não sabe você não sabe o que vai acontecer, né? Aí tava preso um monte de brasileiro, um monte de indiano, árabe, hispano. Era um galpão muito grande, umas 40 pessoas mais ou menos dentro do galpão. E eram vários galpões, tipo Echo, Alpha, Delta, e cada um tinha uns 40 e poucos. Aí ali eu fiquei 3 meses. 3 meses? 3 meses. Eu tive uma entrevista com um oficial de imigração, porque esse processo de você cruzar a fronteira dos Estados Unidos e se entregar para a imigração não é assim, me recebe que eu sou imigrante, tô aqui, vou trabalhar. Tudo bem, vou trabalhar. Não é isso. Não. Eu passei por uma entrevista com um oficial de imigração, 2 entrevistas, na verdade, que eu tive que provar para ele que eu tinha medo de voltar pro Brasil.